salve meus queridos, tudo na paz, tranquilidade? Pessoal, falaremos hoje sobre a origem da sociologia, beleza? E aí, meus queridos, o que é fundamental? Para nós pensarmos sobre a origem de alguma coisa, primeiro temos que pensar sobre o que é aquilo, não é verdade? Galera, o que é a sociologia? É muito importante pensar. A sociologia vai muito além do que meramente falar que é o estudo da sociedade, tá certo? Ela é o estudo da sociedade capitalista. Se nós pensarmos lá na Grécia Antiga, por exemplo, lá, obviamente, já havia uma sociedade organizada, estruturada, mas ainda não havia sociologia. A sociologia é uma ciência que surge no século XIX. Por ser uma ciência já do mundo contemporâneo, necessariamente houveram uma série de circunstâncias neste mundo que possibilitaram a origem dessa ciência. E esse conjunto complexo de elementos nós chamamos de capitalismo, tá certo? Portanto, galera, a sociologia é o estudo da sociedade capitalista, que nós podemos dizer que é a sociedade contemporânea, tá certo? Pessoal, chamar uma sociedade capitalista no mundo de hoje, muito pautado por questões ideológicas, pode envolver uma série de questões, alguns dizem que é um ambiente consumista, tudo isso é consequência, claro. Mas a definição não é essa, tá certo? Galera, o que define uma sociedade como capitalista? 3 detalhes fundamentais, que resumem o todo. É uma sociedade industrial, é uma sociedade urbana e é uma sociedade liberal. O liberalismo, beleza? São as 3 características que definem uma sociedade como capitalista. Portanto, nós temos que pensar o capitalismo, pessoal, historicamente, menos ideologicamente e mais historicamente, cientificamente. Beleza? Pessoal, a partir disso, já que a sociologia estuda a sociedade capitalista, nós compreendemos o seu contexto de origem, o seu contexto histórico de origem. A sociologia nasce, meus queridos, na Europa do século XIX. Por quê, pessoal? A Europa do século XIX será um ambiente onde vão convergir diversos eventos históricos, que nós destacamos 4. 4 eventos históricos que, por consequência deles, levarão a uma nova sociedade, que trarão a necessidade de uma nova ciência, a sociologia, para investigar seus novos problemas. Tá certo? Pessoal, os 4 eventos históricos são o Renascimento Cultural, trazendo aí um rompimento com o domínio ideológico da igreja, beleza? O Iluminismo, trazendo a valorização do liberalismo, da liberdade do indivíduo, tá certo? Da razão, da democracia, beleza? É o que vem com o Iluminismo. A Revolução Industrial, que necessariamente traz a industrialização e a urbanização da sociedade, além de novas relações de trabalho, beleza? E a Revolução Francesa, que será a aplicação do ideário iluminista. É por meio da Revolução Francesa, na verdade, a Revolução Francesa é o principal exemplo, mas nós poderíamos citar as revoluções burguesas em geral, que a Revolução Francesa é a principal delas, tá certo? Basicamente, é por meio das revoluções que a burguesia chega ao poder político. A burguesia que se forma historicamente, preocupada fundamentalmente com o interesse econômico, mas que aqui vai dominar a política e subordinar a política aos interesses econômicos. Tá certo, galera? O fato é, esses 4 eventos históricos vão desembocar neste contexto histórico, que irá trazer, pessoal, algumas ideias fundamentais, que serão as bases ideológicas da sociologia. Tá certo? Pessoal, quais eram as ideias fundamentais que existiam ali na Europa do século XIX que fazem com que a sociologia nasça? Essas ideias aqui. Tá certo? Estes conceitos fundamentais. O primeiro deles, o cientificismo. A supervalorização da ciência. A ciência como salvadora da humanidade. Tá certo? Como redentora. Que será muito própria da sociologia na sua origem. Tá certo, meus queridos? Então, o cientificismo, essa supervalorização da ciência é fundamental aqui. Também o racionalismo, que está completamente ligada. Uma observação da realidade a partir de conceitos racionais. Explicações racionais. Tá certo, meus queridos? Também o darwinismo,
próprio desse contexto. A ideia de que aos indivíduos mais aptos, mais desenvolvidos, que para o Darwin estava ligado ao campo biológico, mas que será no século XIX completamente associado ao campo social, formando o darwinismo social, tá certo? Muito importante nesse contexto, também o pensamento liberal, também o liberalismo, tá certo? A liberdade do indivíduo, galera, será fundamental nesse contexto. Portanto, pessoal, o que é muito importante pra gente? Esses 4 conceitos fundamentais, essas 4 ideias centrais, as bases ideológicas, vão fundamentar um outro conjunto de ideias, que nós chamamos de positivismo. E o positivismo nada mais é do que a primeira corrente sociológica, tá certo? O pai do positivismo, Auguste Comte, é tido também como o pai da sociologia. E o positivismo será o assunto do próximo vídeo que iremos trabalhar, o próximo tema que iremos tratar. Beleza, meus queridos? Basicamente, portanto, este é o contexto geral de origem da sociologia. É isso aí, meus queridos. Espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado dúvidas, porém, qualquer coisa, dê um toque e a gente conversa. É isso aí, meus queridos. Tamo junto.